Graça e paz a todos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para gravar mais um devocional e meditarmos mais um pouco na palavra de Deus. Eu sempre tenho dito isso, não só na juventude, mas aqui nos devocionais também, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, precisamos dela para enxergar melhor as coisas e caminharmos bem e não mais na escuridão. Então vamos meditar nessa palavra que diz assim, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 33, diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. E como de costume, é bom analisarmos o porquê e para quem Jesus Cristo está falando essas palavras. De fato, aqui o texto, ele está naquele contexto, eu acredito que é bem conhecido dos evangélicos, mas se você está ouvindo e você não é evangélico, eu vou só fazer um resuminho básico. Jesus estava junto com os discípulos e se apresentou um endemoniado. E Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, ou seja, aquele rapaz ele estava atormentado e ele agora não está mais assim. Jesus Cristo libertou ele daquela escravidão do demônio. E aí os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, perguntaram assim um para o outro e falavam dizendo, mas não é esse o filho de José, não é esse o carpinteiro? E aí eles conversando assim, mas ele expulsa por Beelzebul. É como se dissesse que Jesus Cristo era o chefe lá dos demônios e ele tinha expulsado para tentar arrebanhar seguidores, vamos dizer assim. E Jesus Cristo repreende ele de uma forma dura, e aí ele faz essa pergunta: como vocês, sendo maus, tendo isso aí no coração, vocês falam coisas boas, ou seja, vocês tentam enganar as pessoas falando coisas boas. E o que eu acho muito interessante é a analogia que ele faz com a árvore, porque a árvore, a semente, ela vai estar lá dentro da terra. Geralmente ela vai se esconder e ela precisa ser mortificada para que ela possa crescer. Ou seja, esse exemplo que ele está dando é a semente, como ele já disse que essa palavra, quando ela cai no nosso coração, ela precisa morrer, ela precisa mortificar a nossa carne, essas nossas mazelas, para que nós possamos proferir coisas boas. E o que eu acho mais interessante é quando lá ele diz assim, pelas suas palavras vocês serão justificados, mas também pelas suas palavras vocês serão condenados. O que ele está querendo dizer? Você vai pesar pelo que você faz, ou seja, você é responsável pelos seus atos. E hoje, não só esse ambiente de internet, que a gente vê muita coisa sendo difamada, muitas pessoas sendo difamadas. Nós estamos numa época em que todo mundo quer ter opinião e falar um monte de coisa, e às vezes até sem saber. Esse contexto aqui é um contexto bem interessante, porque aquelas pessoas estavam falando de Jesus, o Filho de Deus. Eles estavam criticando, e mais ainda, é o que eu acredito ser pior, eles não estavam dando ou se alegrando por uma pessoa que era endemoniada e agora está bem. Aquela pessoa pouco importa para eles, importa muito mais o que eu acho ou que eu deixo de achar, do que me importar com uma vida que foi liberta de um espírito que estava atormentando ele. E isso
retrata um pouco. Isso aconteceu há muito tempo atrás, mas hoje isso é muito real. Como nós criticamos e nós estamos, como Ari Toledo fala, ele diz o seguinte, que nós somos a geração que estamos dispostas a apontar o dedo. Nós queremos simplesmente julgar. Nós estamos como de fato verdadeiros juízes para julgar todo mundo. E o mundo não está precisando de juízes, até porque se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos enxergar que o justo juiz, que Deus, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus, ela precisa de ceifeiros, ela precisa de pessoas que contribuam na obra, ou seja, pessoas que façam. Mas nós estamos muito cheios de conhecimentos para julgar muitas pessoas. Então, o que nós precisamos entender é que tudo que nós falamos, ou tudo aquilo que nós proferimos, tem um peso diante de Deus, tem um peso diante daquele que de fato é o juiz e que conhece não só o que nós estamos falando, mas conhece também o nosso coração. E eu gosto muito da analogia da árvore, porque na árvore, e quando a gente tem um devocional falando da parábola do semeador, ela fala de que essa palavra, que é a semente, ela precisa ter um terreno preparado para que ela possa dar fruto. E o que está acontecendo hoje na nossa geração? Eu que já tenho um tempo já com a juventude, eu tenho visto que nós não estamos preparando o terreno para que essa palavra dê fruto. Nós estamos jogando a semente de qualquer jeito. E como diz a parábola do semeador, Satanás vem e arrebata essa palavra. E nós ficamos vazios. Nós estamos, como Neil gosta de dizer, somos igrejas lotadas de pessoas vazias. E isso gera inúmeras coisas. Gera um desequilíbrio. Porque quando eu pego essas pessoas que estão com esse coração ruim, olhando sempre para o lado ruim da coisa, e boto elas dentro do mesmo local, meu Deus do céu, misericórdia. Então, o que nós precisamos meditar hoje? Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas palavras. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então, toda vez que você pensar em falar mal de alguém, procure se achegar a ela primeiro, procure saber o porquê que ela fez aquilo. Saiba que a sua palavra, a nossa palavra é importante. Nós não jogamos palavras ao vento. A nossa palavra tem muita importância. Então, nós devemos cuidar mais do que falamos, porque estamos aqui para, como árvores, crescermos e darmos frutos. E para que essa árvore cresça e dê fruto, essa semente precisa ser, primeiro, cair em um terreno onde seja propício para que ela venha crescer. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. Então, o mundo está cheio de pessoas que precisam ser cuidadas. E às vezes nós estamos aqui na internet, nas igrejas e em outros lugares, dispostos a julgar e a condenar pessoas e não a ajudar e inserir pessoas nesse reino que é um reino de salvação, que é um reino de amor, que é um reino de inclusão. Então, que nós possamos aprender mais com Cristo e também aprender com os escribas e fariseus que estavam ali somente para julgar. E eu tenho certeza que eles não aprenderam tudo aquilo que Cristo tinha para ensinar. Quando nós estamos olhando essa mensagem, por exemplo, julgando quem está falando, nós não estamos atentando para a palavra que está sendo ministrada. E às vezes deixamos de aprender coisas importantes para estar simplesmente julgando e condenando pessoas. E esse não é o nosso papel. Então, que Deus abençoe vocês e que nós possamos aprender com Cristo. A sua palavra, ela tem poder, sim. O poder de te condenar, mas o poder também de te justificar. E que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.